É o tipo de caso que ninguém quer, porque ele é muito severo, ele é muito complicado e a gente tem algumas... Quais seriam as opções de tratamento? E eu sempre estou falando sobre isso, porque se você tem outras opções de tratamento, você vai ter confiança, você vai ter credibilidade, porque uma coisa é o dentista chegar e falar assim, eu tenho uma opção e vamos tirar e acabou. Essa é uma opção. Mas se o paciente não quiser tirar, e se ele não puder tirar, e se ele não tiver condições de colocar uma PPR, nenhuma PPR, às vezes o paciente não quer ter, quais as opções que a gente vai fazer? E eu falo tanto no periodiária que às vezes a gente pode postergar com segurança a possibilidade de manter este dente. E que isso dá condições do paciente entender melhor a situação e se planejar e se programar. Isso que é a confiança no resultado traz fidelização. Se você apresentou o caso e o colega resolveu extrair o dente, deixa extrair, porque está sob a responsabilidade dele. Para manter um dente, a gente precisa ter responsabilidade, porque a gente assume esse caso junto ao paciente. Tudo isso precisa ser pensado, tudo isso precisa ser cuidado. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre isso. E mesmo que não seja você a tratar, é importante que você saiba enxergar todas as possibilidades de manutenção e tudo mais. Todos os prós, todos os contras, porque nem tudo são flores, nem tudo vai ficar. Não sei se esses dentes vão ficar, mas eu tenho outras opções ao invés de chegar para o paciente falando, nós vamos tirar todos os dentes. Nem sei se nós vamos tirar todos. Será que vamos tirar? Porque, às vezes, a exo e o implante nem sempre vão resolver, e, às vezes, uma exo e uma PPR nem sempre vão resolver. Então, vamos começar a discussão do caso aqui através da panorâmica. E na panorâmica, a gente vai começar a enxergar várias coisas. O que a gente vê na panorâmica? A primeira coisa que me chama a atenção, quando você olha assim na panorâmica, esse aspecto de arco, que os dentes anteriores estão assim, eu já tenho certeza que eles estão vestibularizados. E ponto final, eu já sei. O problema, o diagnóstico desse paciente se chama, atenção, falta de dentes posteriores. Tudo aqui está sendo causado por falta de dentes posteriores. Professora, doença periodontal? Também, mas começou por onde? Porque não tem dente de trás. E não usa PPR. Sabe por que eu sei que não usa PPR? Porque tem extrusão de 17 e 18. Como tem extrusão, eu estou sabendo que não tem dente posterior. O que acontece com esse paciente? Esse paciente, ele não tem dente de trás. E atenção, que isto é uma história que a gente tem que contar para o nosso paciente. Ele é o tipo de paciente que fala assim, doutora, pode arrancar, é no fundo mesmo, ninguém vai ver, não enxerga, não faz falta. E você vai na onda do paciente e extrai o dente. Professora, mas ninguém vai querer manter o dente. Não. Olha, a gente não está aqui para resolver tudo. A gente não vai conseguir consertar tudo, mas a gente tem a obrigação de falar para todo mundo que existe a possibilidade de você estragar os dentes da frente. Vou contar a história, tá? Como é que a gente vai dizer? Você vai dizer para o paciente que quando você tem uma casa, você tem que ter as pilastras, os pilares de sustentação da casa. Se você não tem as pilastras, a casa não se sustenta, ela não fica de pé sozinha. Mas, se você começa, vou arrancar uma pilastra aqui, é só uma, não tem problema. Vou arrancar outra aqui, não tem problema, é só mais uma. E arranca outra pilastra. E aí a casa começa a entortar, começa a trincar e começa a pender. E o que acontece com os dentes posteriores? Aí eu ensino assim. Paciente, o dente de trás morde igual pilãozinho, o dente da frente come igual tesourinha. Se você tem o dente de trás, o dente de trás é a pilastra de trás. Só que você arrancou as pilastras de trás e só fica com os dentes da frente. Dente da frente não serve para morder igual pilão. É como se você pegasse, ao invés de ter um pilão, você pega uma faca e fica cortando lá. O que acontece? Ela vai quebrar, ela vai entortar, e é exatamente isso que, quando o paciente quer tirar dente posterior, tá? Vai acontecer
com os dentes da frente, e se você puder ter uma foto, ou se você entra no Google e escreve migração patológica periodontal, vai ver exatamente esta situação de dente da frente. Aí você fala para o paciente, come igual tesoura, aí daqui a pouco começa a comer igual limpa-trilho. Ele abre, aí o que foi feito pela mobilidade dos dentes anteriores? Uma contenção. E eu já falei que contenção não é tratamento para mobilidade. O problema aqui é a falta de dentes posteriores. A falta dos seus dentes posteriores prejudicou todos os dentes anteriores. E os de baixo, nem tanto. Mas os de cima estão com grande perda, porque os dentes da frente não servem para receber tudo isso. Portanto, não tem nada que vai consertar a situação se o paciente não colocar dente no fundo. Ponto final. Eu comento tudo isso porque podem existir vários níveis onde a gente vai estar vendo esse tipo de situação. O nível que eu quero alertar muito é que quando o paciente optar por extrair dente posterior e ele optar por não repor este dente posterior, seja por implante, seja por PPR, vai acontecer isso. Perda de dentes posteriores, sobrecarga de dentes anteriores, mobilidade. Mobilidade em dente anterior é um sinal de fumaça de sobrecarga. Ai, mas é doença periodontal, eu quero meu dente duro de novo. Dente firme de novo é quando a gente conseguir corrigir duas coisas, interferências oclusais e doença periodontal. Ah, mas é a doença periodontal que vem primeiro? Nem sempre. Geralmente a gente tem assim, se você tem um paciente e o paciente já tem doença periodontal instalada, qualquer interferência vai andar esses dentes, o ligamento está largado, está inflamado, e a gente tem migração patológica de verdade. Aqui a gente tem outro problema, que é um problema que talvez não tenha sido visto, é a falta de dente posterior. Como é que você conversa isso com o paciente? O paciente está faltando pilastra de sustentação de dente de trás e está batendo nos da frente, e os dentes estão andando para trás. Se esse caso estivesse numa situação inicial e o paciente tivesse alguma recomendação, eu recomendaria fortemente que o paciente colocasse 2 implantes, um no 36 e um no 46. Por quê? Porque ele se livra de uma PPR, porque para implantodontia, ter um implante de cada lado já é o suficiente. Ai, mas e o molar? Olha, nem sempre a gente vai conseguir resolver aquele molar, tá? Mas ele pode colocar o implante no primeiro molar, no 16. O 17 talvez já esteja perdido, porque pela perda óssea que já tem, talvez já tenha lesão de furca. Tá vendo o tamanho da confusão que tem? Só que ele vai ter um dente posterior, ele vai poder ter uma PPR superior, com menos impacto, ele pode se planejar para colocar um implante no 16. Ao 17 dá para intruir? Como já tem a possibilidade de lesão de furca, talvez a gente não consiga intruir. Ai, professora, mas o paciente não quer. Não importa se ele não queira. Vocês não têm noção do quanto o paciente é esclarecido quanto você conversa com ele. E o mais interessante é assim, às vezes você tem uma conversa despretensiosa, e eu estou falando isso porque ontem eu conversei com o Dr. Guilherme, que é um dentista aluno peridiário de São Paulo, e ele tem a clínica lotada de paciente particular na periferia de São Paulo. E ele falou assim, periferia onde? É o último bairro da Zona Leste, longe, 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 longe. E ele falou assim, olha, eu converso muito com o paciente, eu mostro foto, tiro foto, explico para o paciente, e ele falou assim, eu explico para o paciente, despretensiosamente, desinteressadamente, e ele ainda fala assim, olha, e se você nem quiser fazer isso comigo, você tem que falar para o outro dentista que tem que fazer isso e aquilo, mas isso traz uma confiança, e o paciente vem e fala assim, não, doutor, quero falar com você, quero fazer com você. Dar opções de tratamento é importante. Portanto, gente, o tempo para conversa é aquilo que vai fechar. Porque o que não vai fazer, vou dizer para vocês o que é que não vai fazer, tá? Eu já atendi muita clínica, atendo muita clínica, e tem uma coisa assim que não é boa, não é legal, tá? Eles mandam a radiografia para mim e falam assim, Cris, me dá um plano de tratamento e um orçamento aqui. Eu dou, né? Às vezes eu mando um áudio para o paciente. Eu nem conheço o paciente, mas eu mando um áudio. Mas passar um plano de tratamento
como se existisse só um plano de tratamento, mas a gente conseguir ter uma conversa e apresentar opções de tratamento, aumenta gigantemente a confiança do paciente em você. A gente está dizendo aqui que existem outras opções. Ah, professora, tem outras opções de tratamento? Tem. Acabei de passar uma. Coloca o implante no 36 e no 46. E o 16 possivelmente, tá? Talvez o 17 precise ser extraído, se a opção for a reabilitação por implante. E depois vai planejar um implante no 16. 16, 36, 46. Nossa, isso muda a vida do paciente. Mas tá tudo com mobilidade, os dentes anteriores. Primeiro é o seguinte, o que está acontecendo? O paciente não tem dente posterior e ele anterioriza a mordida. Às vezes até extrui os dentes inferiores, não sei se vocês já viram. A gente tem a extrusão de posterior, a gente tem a extrusão de anterior. E tá ali. O que a gente vai fazer? Reposiciona essa mordida para o lugar que tá. Aí os dentes da frente. Os dentes da frente têm duas opções. Primeiro, ele tem que parar de bater aqui nos anteriores. Eu faria o seguinte, eu colocaria num programa de manutenção preventiva, até manter a mordida no lugar. Porque assim, se você colocar uma PPR, aquela PPR vai ficar caindo o tempo todo, porque vai ficar batendo nos anteriores. Não adianta colocar PPR só de bonito aqui na frente, porque coloca só de bonito, não tem dente posterior para ocluir, tem que colocar uma inferior também. E isso tem que explicar. Gente, e se colocar implante, presta atenção, é um implante que vai viver quebrando, vai ter perda óssea, o provisório vive quebrando. É um inferno. Pergunta para mim como é que eu sei disso, tá? O paciente ou tem mordida de topo, ou tem ausência de dentes posteriores, e ele oclui tudo nos anteriores. Daí ele oclui tudo nos anteriores, aquilo ali vive quebrando. Então para de fazer, deixa o provisório, tá na hora de fazer o definitivo. Faz o definitivo, a prótese ou desparafusa, ou tem fratura de implante, ou tem periimplantite por interferência oclusal. Portanto, gente, todo tratamento, ele começa pela causa. Qual é a causa disso daqui? Não tem dente posterior, tem interferência oclusal nos anteriores. Aí o que dá para fazer? O que dá para fazer é começar a repor dente posterior. Nenhuma móvel vai trazer uma condição tão boa quanto o implante. Esse é o caso, assim, que eu explico, convenço para colocar implante. Doutora, mas eu quero colocar implante na frente. Na frente, aí você conta tudo aquilo que vai acontecer, vai bater, vai quebrar, você tem que fazer ele entender. Quer saber? Isso transforma a cabeça do paciente. Se você não educa e coloca o dente da frente, que é o que ele quer, aquilo ali vai dar errado, porque você tem uma coisa que não pode acontecer na odontologia, que é interferência oclusal em dentes anteriores, vai ter trauma em máxima intercuspidação habitual. Não pode, acabou, vai dar errado. Por que ele está perdendo todos esses dentes? Outro ponto importante, no ponto de vista de conscientização do paciente, quando nós precisamos conscientizar o paciente, você pegar ele no momento de dificuldade faz o paciente adulto prestar atenção. Dentro dos princípios da aprendizagem em adulto, o adulto só aprende quando ele precisa e quando ele está com problema. Ou seja, é a dor do paciente. Mas não está doendo. Peraí. É uma dor, é a dificuldade, o problema dele. Ele vai para o dentista para resolver o dente da frente. Só que você tem que conseguir explicar, muito bem explicado por A mais B, que o problema dele não é o dente da frente. Tudo está sendo causado pelos dentes de trás. Se esse paciente tivesse uma condição de menos perda óssea nos anteriores, é que aqui tá extremo mesmo, né? Porque nessa condição aqui não dá para... Isso aqui não tem prognóstico positivo, não. Mas a gente conseguiria colocar dente posterior, colocar ortodontia para a gente conseguir voltar e talvez manter esses dentes anteriores se eles tivessem pelo menos 30% de osso. O professor vai manter dente com 30% de osso. É o seguinte, se o paciente tem pouca condição financeira, eu sei manter esses dentes em boca. Vai ter a contenção para a vida toda? Vai. Talvez vai usar uma placa interoclusal para proteção, para não ter interferência oclusal nem bruxismo? Vai. Ou a gente posterga o tratamento. Ele vai precisar de manutenção periodontal igual. Quem é meu aluno periodiário que está me ouvindo aqui, gente, isso aqui é manutenção bem feitinha, irrigador, sempre em todos os cantinhos, e manter isso daqui em bolsa inativa até o paciente ter condições de
Ou ele vai resolver manter isso daqui sempre na boca, ou ele vai colocar implante inferior, ou ele vai fazer aparelho ortodôntico. Isso aqui é o melhor para o paciente. Se você tem uma conversa de 3 minutos, 5 minutos, e vai falar assim, o paciente não quis, não vai. Sabe qual é o futuro disso daqui? O futuro daqui é a dentadura. Por quê? Isso daqui está perdido, praticamente de canino a canino. O canino não está perdido, mas ele vai estar. O próximo da fila é perder o canino. Porque olha só o alargamento do ligamento periodontal. E quando ele perder o canino, atenção, ele vai perder o premolar. Agora, o premolar, ele tá aí, bonitinho, né? E o molar, ele tá extruindo, porque ele não tem dente de trás. Vai chegar um momento que alguém vai mandar extrair de canino a canino, porque tá feio. Ele vai mandar extrair os molares, porque estão extruídos, não dá para fazer PPR. Aí daí vai sobrar 2 premolares. Olha, arranca. Gente, isso aqui tá pertinho da dentadura, tá entendendo? Pra gente conseguir, dá para reverter isso? Dá para reverter isso, mas primeiro ele tem que ter dente posterior, dente póstero inferior, de preferência fixo, porque ele vai conseguir manter esses dentes em posição. E outra coisa, olha aqui do outro lado, olha aqui do outro lado, no 13, um canino desse tamanho, ele tem, você enxerga o ligamento. Como você enxerga o ligamento, ele já tem interferência oclusal no canino. Portanto, o próximo da fila a ser perdido é o canino. E o lateral, professora, dá para manter, não dá para manter? Toda vez que a gente conversa em prognóstico, não é dá para manter, não dá para manter. É a gente começar a pensar qual é a causa, trata a causa, trata a causa, trata a causa. Olha outra coisa que a gente observa nesse caso aqui, ó. Tem resina nas interproximais dos anteriores. Alguém desesperadamente começou a fazer ponto de contato nos dentes anteriores, entre o 12 e o 11, porque certamente o paciente chegou e falou assim, doutora, esse buraco do meu dente tá feio, dá para emendar? Dá, vai lá e faz o ponto de contato entre o 12 e o 11, mas não conseguiu enxergar que a causa está na falta de dente posterior. E o lateral, professora, dá para ficar ou não dá? O lateral tem entre 30% a 40% de nível ósseo. Tem osso para chuchu. E o central? Central vai virar endo? Não sei. Nem sempre tem a perda do feixe vasculonervoso. Nem sempre dá. Mas eu queria mostrar para vocês. Olha o 11. Vocês veem a sombra do dente 21. Olha a quantidade de osso que tem ali. É bastante osso. E outra coisa. Tratada a causa. Causa é interferência oclusal. Como é que tira essa interferência oclusal? Primeiro faz um ajuste nos dentes de pior prognóstico, ou seja, nos anteriores. Ajusta a palatina para não ter toque em máxima intercuspidação habitual, ajusta os inferiores. Insiste para o paciente, ou a gente coloca dente embaixo, ou isso aqui não vai dar certo. Tem que ter dente embaixo, tem que ter dente embaixo. Se o paciente ainda quiser fazer alguma movimentação ortodôntica para melhorar tudo isso daqui, melhora. Talvez, eu não prometo o prognóstico do 11 e do 21, nem do 22, não prometo isso. Mas, se o paciente, muito bem conversado, tudo isso muito bem conversado, e quer saber, o paciente quer muito manter os dentes. Se é muito bem conversado, a gente vai monitorar tudo isso aqui. Sempre é um tratamento voltado à causa. O que a gente não volta o dente no lugar. Mas, se eu não extraio esse dente, eu não coloco uma prótese no paciente. Eu posso, talvez, postergar a instalação de uma PPR para que ele tenha tempo de resolver a causa de tudo, falta de dente posterior. Paciente, olha só a desgraça que está acontecendo porque você tirou o dente de baixo, mas dá tempo, dá para colocar o dente de baixo. Se você coloca o dente de baixo, a gente levanta a dimensão vertical e um dia a gente vai conseguir colocar um dente bonito nos anteriores. Um dia, talvez, a gente pode colocar implante de lateral a lateral de 12 a 22 no anterior, se isso ele desejar. Ou a gente vai colocar uma PPR que não vai ficar caindo, porque não vai ficar com toque máximo intercuspidação. Porque daqui a pouco ele perde todos.
talvez a gente consiga colocar dente em posterior. Essa visão do todo, o paciente se encanta. Claro que isso vai tomar tempo clínico para conversar, mas o paciente se encanta. E primeiro assim, ele chegou com esse problema, ele chegou com essa dor, e ele vai falar assim, nossa, doutora, ninguém nunca falou isso para mim antes, ninguém falou, talvez porque ninguém consiga ter uma visão geral de tudo isso, mas a gente consegue transformar e tudo isso muda a vida. E mais uma vez, eu falo muito aqui de que manter o dente é mais interessante do que às vezes extrair, porque papila interdental é dente dependente. Este paciente tem papila, tá? Sabe por que eu sei que tem papila? Porque eu tô vendo a sombra da radiografia e na sombra da radiografia eu enxergo aonde está esse cinza do nível gengival. E se você olhar onde está cinza, ele tem papila interdental porque ele tem um tecido gengival. Ainda é inflamatório, mas ele tem. Quando extrair, a gente vai estar perdendo. Talvez você vai começar a dizer assim, mas o paciente não quer. Se o paciente não quiser, tá tudo certo. Mas duas coisas. Você conscientizou o paciente da possibilidade de transformar isso daqui, porque isso daqui está uma situação que está cada vez pior. Cada vez pior. E o que eu mais gosto de alcançar nesse tipo de caso é a gente conseguir devolver para o paciente uma condição estável. Porque nenhum tratamento vai dar certo se ele ficar tira o dente, daqui a pouco tira o outro. A história do dente, a história da perda dentária. O paciente chegou e falou assim, doutora, vamos tirar o dente do fundo porque não enxerga. Aí tira o dente do fundo. Você não tem mais dente do fundo, paciente. Você começa a morder com os dentes da frente, mas dente da frente não é feito para receber toda a força de pilão. E aí, o dente da frente começa a entortar, só que ele tem muita força e ele começa a ficar doente. No que ele fica doente, ele tem força todo dia, dente que serve para a gente fazer movimento de pilão é no do fundo, ele começa a entortar, abrir. Daqui a pouco, ele começa a perder o osso nos dentes da frente. Aí o que acontece? Você vai chegar no dentista e vai perder todos os dentes da frente. Vai perder os dentes da frente, por quê? Porque o dente de trás que foi tirado sobrecarregou os da frente. Os da frente não servem para ter esse tipo de mordida. Aí perdeu. Só que daí o de trás, que ficou voando sem o dente baixo, o dente da gente, igual o dente de rato, de coelho, ele cresce. Ele desce tanto que não dá mais para colocar prótese embaixo. E aí você perde o dente de cima, porque ele desceu. Você perde o dente da frente, que ele andou para frente. Aí o que acontece? Paciente, dentadura. A pergunta é, paciente, você está afim de colocar uma dentadura daqui para frente? Ou você está afim da gente começar a mudar tudo isso? A gente escalonar esse tratamento. Que tal a gente fazer aos poucos? Primeiro, a gente começa a trabalhar em repor os dentes posteriores, pode ser uma PPR. A gente começa a fazer manutenção preventiva. E vou falar outra coisa sobre manutenção preventiva. Eu conversei com esse dentista da clínica popular e aluno peridiária, e eu perguntei, e aí, como é que tá o tratamento periodontal? Ele não terminou o curso, tá? Ele assistiu acho que um terço do curso. E ele falou assim, professor, é aquela história, né? Ele vem com dente mole, o olhinho dele brilha, que eu vou conseguir salvar o seu dente, eu vou conseguir cuidar do seu dente. E assim, ele vem e a gente fala, você tem que voltar daqui 6 meses, combinado? 6 meses. Aí daqui a pouco ele volta, mas deu 2 anos que ele voltou. Daqui 2 anos que ele voltou, ele já perdeu aqueles dentes, porque tá ruim. E a gente falou que é para voltar a cada 6 meses. Gente, qual o remédio disso? O remédio para isso é a gente conseguir ter uma construção conjunta do entendimento dele. Esse aqui é um dos pilares do peridiária. É a gente conseguir comunicar isso para o paciente. Uma vez que o paciente tenha construído este entendimento, ele entendeu e a gente faz o seguinte, paciente, para que você não perca esse dente, para que a gente consiga manter isso adequadamente, nós vamos fazer retornos trimestrais. Nesse retorno trimestral, você vem e a gente vai manter esse dente. Ou é isso ou não dá. E aí você se posiciona.
Depois de ter explicado muito bem o que vai fazer, você se posiciona e vai dizer, paciente, você vai voltar periodicamente, porque é o jeito da gente manter isso em saúde e a gente manter o osso. Seja a manutenção do osso para o dente estar em boca, seja a manutenção do osso para a colocação de implante. Mas você tem que pontuar claramente que se for para ter uma contenção e você não retornar, é melhor você tirar tudo, tá? Porque vai acontecer isso mesmo. E é verdade. Extrai tudo. Ou você adere ao meu pacote anual de tratamento, ou tira tudo. Tira de canino lateral, põe uma PPR, a PPR não vai dar certo, ela vai ficar quebrando, ela vai ter báscula posterior, porque não tem dente posterior, e um dia o seu dente superior vai extruir tanto, e aí vai extrair, vai perder os de cima, vai sobrar só pré-molares e vai virar dentadura. Ou é isso, ou a gente fica, ai, mas vai ficar caro, ai, professora, mas ninguém vai querer fazer manutenção preventiva nos dentes que já não estão bons. Mas existe a possibilidade de você ter uma TSB. Aí no curso superior de área, eu ensino como você vai trabalhar com uma TSB dentro dos moldes internacionais. O Brasil é muito resistente e subutiliza as TSBs, porque isso traz muita ajuda. E aí o Dr. Guilherme, no consultório de ontem, a esposa dele é TSB, por que a esposa dele não podia fazer? Porque essa manutenção trimestral, ela é simples de fazer. Não sei se alguém já teve experiência de ter um paciente que vem certinho de 3 em 3 meses. Gente, é molezinha, molezinha. Só que, qual é o problema? É molezinha, fica baratinho, fala para o paciente vir, ele não vem. Ele só vem quando ele tiver um compromisso. Esse compromisso vem na forma de conversa e num pacote anual vendido antecipadamente. E ele vem o ano inteiro, como se você estivesse pagando a anuidade da academia. Pagou a anuidade, pronto, para ter resultado. Ou é isso ou não tem resultado. Ou é isso, então, ou é isso, um plano de tratamento. Ou o outro plano de tratamento, olha, paciente, tudo bem, quer tirar tudo, não tem problema. Eu estou aqui para te dizer que existem outras opções de tratamento. Existe a terceira opção de tratamento. Se o caso não tivesse tão severo, aquele não dá, tá? Tá severo demais, tem muita perda óssea. Mas se o caso ainda tem osso, é possível trazer os dentes para frente. Professor, mas tratamento ortodôntico com tudo aquilo de perda óssea, sempre esclarecido que existe a possibilidade de perder o dente, mas ele não vai perder papila interdental. E é mais fácil manter dente do que implante. E se função colocar implante, ele pode colocar implante também. Mas eu estou falando que neste Brasilzão nem todo mundo vai conseguir colocar implante. Então eu ofereço a melhor odontologia do planeta, que é a odontologia de manter os dentes dele na boca. E isso é tudo do método periodiário, entendeu? A gente conversa, educa o paciente, cria consciência, coloca a possibilidade dele manter os dentes. A única possibilidade dele manter os dentes é estar na manutenção preventiva com você, porque só você sabe fazer isso. Ele vem periodicamente, esses dentes são mantidos. Talvez um dia ele queira ou chegue a hora dele substituir aqueles dentes por implantes, mas já esteve mantido, já esteve mantendo o osso, esteve mantendo posição, esteve mantendo o dente dele, é tudo de bom, é tudo de bom. Enfim, gente, eu não sei se é muita loucura que eu andei falando isso daqui e aqui, mas o dia que a gente conseguir compreender tudo isso e conseguir oferecer esse tipo de manutenção para o paciente não perder dentes, vai ficar tudo de bom. Esse 23, ele é um dente que está com interferência oclusal, porque o ligamento está largado. O 22 vai ficar ou não vai ficar? O 22 está com uma perda óssea grande. Mas eu vou dizer que as radiografias digitais de hoje, elas tendem a dar muito contraste. O que não pode fazer aqui é a abertura cirúrgica, tá? Porque a abertura cirúrgica sempre vai ter perda óssea. Se a gente quer manter o dente, a gente vai fazer uma sondagem e a gente vai fazer uma manutenção. Isso daqui é com irrigador e tratamento periodontal. O dente 21, ele possivelmente já está com alguma perda óssea, não sei se já envolveu o periápse. Para saber,
a gente sonda para acabar mantendo. Mas, uma vez que a gente já tenha resolvido a causa, às vezes a gente consegue manter esses dentes, postergar e resolver aquilo que é o prioritário. O prioritário não é isso daqui. O prioritário são os dentes de trás. A gente mantém isso em posição. Vai ter que ficar sempre em contenção? Vai. Vai ficar em contenção, vai usar escova interdental, vai usar irrigador. Professora, mas o paciente vai usar isso? Bem conversadinho, vai. Por quê? Porque agora a gente toca na dor dele. Paciente, tem a possibilidade dessas coisas mudarem. Uma vez que a gente reverte perda óssea, uma vez que a gente reverte interferência oclusal, a gente tem a possibilidade de estar mantendo isso em saúde. E a grande mágica que eu faço, na pior das hipóteses, eu estabilizo a perda óssea e ponto final. Desde que eu esteja mantendo tudo isso em bolsa inativa, eu estabilizo. Ai, professora, pare com isso, vai, arranca tudo logo, vai, coloca implante. Pode arrancar tudo. Esse paciente, se ele tiver condições, ele vai. Mas, de novo, ele vai ter interferência oclusal nos implantes. Portanto, eu nunca mais coloco implante em dente anterior se ele não tem dente posterior, porque vai dar errado. Vai dar trauma e vai dar perda de implante, vai dar pouco espaço interoclusal para colocação de próteses. Ele precisa de acertar a mordida. Ele precisa ter dente posterior para parar de ter interferência oclusal no anterior. Ai, professor, mas não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro é aquilo que eu falo muito aqui. Não tem dinheiro é a situação perfeita para você parar de perder dente, paciente. Porque prótese é uma prótese atrás da outra. Com tudo isso de colapso oclusal, a gente vai parar. O que é que você vai fazer? Paciente, de uma vez por todas, você quer manter os dentes ou não quer? De uma vez por todas, você quer ficar com os dentes ou não quer? Eu sei uma forma de manter esses dentes. E a forma mais barata é manutenção preventiva. Mais barato ainda é se você consegue ter um TSB para conseguir fazer esse tratamento. Mantenha esse dente, deixa em manutenção periodontal e vai corrigindo. Na ordem do tratamento, tem que corrigir a interferência oclusal, tem que ter dente posterior, tem que corrigir o trauma em máxima intercuspidação habitual, corrige a oclusão e depois reabilita. A gente tem que dizer para o paciente, cuida dessa gengiva, porque quanto custa uma perda óssea? Quanto custa uma perda de papila? Quando eu falo sobre isso, e quando existe, assim, essa desvalorização da manutenção preventiva, porque tem gente que dá limpezinha de graça, dá profilaxia de graça, dá manutenção de graça, terminou o tratamento, dá uma limpezinha de graça. Essa é a desvalorização que você faz. Porque se você está dando de graça, isso é tão não vale nada que eu te dou de brinde, tá? Não vale nada. Aí que ele nunca vai pagar, porque você deu de graça. E o dia que você oferecer para pagar, não. Está implícito assim, não vale nada. É assim, como assim não vale nada se a manutenção preventiva vai evitar a perda de papila? Que eu estou falando que se der black space de papila, não dá para reconstruir. Se você faz manutenção preventiva, você impede a perda óssea. Perda óssea interproximal, nem sempre, só em casos raros, com especialista em técnica cirúrgica, com biomaterial, é caro e nem é para todos os lados. Sim, dá para reconstruir, mas em muitos casos não dá para reconstruir papila interdental. Quanto custa uma perda óssea? Quanto custa uma perda de papila? Às vezes não tem preço. Quanto vale uma manutenção preventiva que você não vai ter mais buraco no dente, não vai ser toda vez que você vir e vai ter o dente estragado, não vai ter perda óssea, vai manter os seus dentes. Eu vou te livrar da dentadura, porque eu tô vendo que tudo isso está virando dentadura. Quanto vale um dentista que consegue sentar e conversar? Isso consome tempo clínico. Então, isso é uma consulta, é uma sessão de manutenção preventiva com um momento educativo. Portanto, se você faz igual todo mundo, se você dá limpezinha, se não dá tempo de falar e se tá tudo igual, desculpa dizer, mas não vai mudar. Continua igual. Ou você vira o jogo, que é a nossa proposta aqui do Peridiário, que está ficando cada vez mais forte, mais robusta, de tantas histórias que a gente tem com o paciente, ou fica tudo igual. E o paciente ainda está acreditando que ele está tendo saúde bucal porque ele vai no dentista. Mas a verdade é que ele só vai para o dentista quando ele precisa, porque você está educando ele que ele só
vai quando precisa? Porque você faz o tratamento curativo e dá tchau, e não oferece manutenção. Ah, mas o paciente não compra. Ah, então porque você não sabe, não está sabendo colocar de um jeito que ele ache isso valoroso. Valoroso por quê? Quanto vale um programa que não vai deixar ter problema? Quanto vale um seguro de saúde ou um plano de saúde que o dia que você ficar doente você vai ter vaga rapidinho? Quanto vale? Ah, custa tanto. Então, mas não é valioso isso? Valioso a ponto de ser cobrado. E manutenção preventiva é quase como plano de saúde. O dia que tiver, rapidinho já estamos identificando. E mais, a gente está cuidando para não ter. Isso não é valioso? É esse valor que você vai colocar. Então, muita gente fica de mimimi porque a periodontia não tem valor, que ninguém valoriza, que a manutenção... É você que desvaloriza. O maior desvalorizador da limpezinha ou da manutenção preventiva, da prevenção, é o dentista. E uma vez que você consiga criar este valor para com o paciente, ele vem. E não sou só eu que estou falando, tá? São centenas de dentistas que a gente já está transformando no nosso programa. Isso é legal demais. Eu vou dar uma última dica ainda, tá? Muitos jovens que fazem uso de aparelho ortodôntico acabam tendo perdas teciduais. Uma das causas pode ser a deficiência de vitamina D, que hoje, em tempo de pandemia, ele tem a sua ação benéfica, porque a vitamina D diminui drasticamente os riscos de mortalidade, ele mantém os níveis ósseos, ele diminui a chance de inflamação e infecção. E, porque está todo mundo em casa, esses níveis despencam mesmo. Então, é outra coisa para a gente conseguir estar atento.